Olá! Há quanto tempo, não? Então, mediante inúmeros pedidos, vários, vamos aí a nossa primeira videoaula, se é assim que a gente pode chamar, né? Então, pessoal, hoje nós continuaremos nossos estudos a respeito de funções orgânicas oxigenadas. Na aula passada nós já iniciamos, na semana passada nós já iniciamos esse estudo, dando continuidade ao que nós trabalhamos em sala de aula. E aí nós começamos pela função orgânica oxigenada álcool. Hoje, nessa aula de hoje, nós iremos estudar a função orgânica, as funções orgânicas oxigenadas: éter, cetona, aldeído e, por fim, fenol. Para falar a verdade, será na seguinte ordem: fenol, aldeído, cetona e éter. Beleza? Seguindo a ordem do seu livro, capítulo 28, módulo 10. Beleza? Nessa aula, pessoal, nós iremos utilizar basicamente os mesmos princípios que nós utilizaremos na nossa aula online. E aí, aos pouquinhos, nós vamos avançando em alguns tipos de atividades conforme vocês vão me dando os feedbacks. Eu estou tentando variar algumas metodologias e aí, conforme vocês vão sinalizando para mim, eu vou melhorando uma ou outra metodologia de acordo com o que vocês achem interessante. Massa? Beleza. Começando funções orgânicas, então. As funções orgânicas de hoje. Trabalharemos as habilidades do cima. Habilidade 5, habilidade 18, habilidade 22 e habilidade 24. Cabe ressaltar que eu ainda estou aprendendo a mexer nessa canetinha que eu comprei aqui. Veja a canetinha. Veja a mesa digitalizadora, tá vendo? Comprei essa mesinha aqui especialmente para dar aula para vocês. Tô aprendendo a mexer nela. Vamos lá, deixar eu apagar esse negócio, que a borracha eu já achei onde é que é. Tá aqui, ó. Ô, menino. Aí sim, hein? Olha só. Beleza, então. Então, o que fala a habilidade 5, pessoal? Identificar substâncias envolvidas em fenômenos que estão representados por meio de códigos e nomenclatura própria ou por meio de suas propriedades físicas e químicas. Essa parte aqui da nomenclatura está nítida, que nós já trabalhamos ela em sala de aula. Correto? Beleza. Olha só como é que é sublinhar. Ó. Rapaz. Olha só. Beleza, habilidade 18. Relacionar o conhecimento a respeito da composição de medicamentos e drogas, cosméticos, produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica às questões que envolvam a saúde individual e coletiva. Habilidade 22. Reconhecer símbolos, códigos, formas, nomenclaturas próprios da química e da tecnologia química, correlacionando entre si e com substâncias de diferentes naturezas. E a habilidade 24, articular o conhecimento químico a respeito das substâncias ou fenômenos com outras áreas do conhecimento no enfrentamento de situações de problema. Essas habilidades, pessoal, todas elas sempre estarão descritas na página inicial de cada aula que vocês tiverem antes das atividades a serem propostas. Beleza? Bom, vamos lá. Começando pela função orgânica fenol, pessoal. Você lembra que a função orgânica álcool, ela é caracterizada quando você tem um carbono do tipo sp3, ou seja, um carbono que faz 4 ligações simples, e uma dessas ligações é com a hidroxila. Essa é a função orgânica álcool. Beleza? Já a função orgânica fenol, pessoal, são compostos que possuem uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Então tá aqui, ó, a hidroxila, quando ela está ligada diretamente ao anel aromático, é caracterizada, essas funções são chamadas de fenol. Aí eu peço que você tome cuidado para não confundir. Opa, esse N saiu parecendo com E. Aí eu peço que você tome cuidado para não confundir álcool com fenol. Veja, essa hidroxila aqui, ó, essa hidroxila aqui, está diretamente ligada ao anel aromático. Essa substância, ela possui a função orgânica fenol, essa substância chamada de ortocresol. Beleza? Esse ortocresol, esse termo ortocresol é uma nomenclatura usual. Beleza? Já essa outra substância aqui, perceba que essa hidroxila aqui, ó, está diretamente ligado a um carbono do tipo sp3.
Portanto, pessoal, essa molécula ela apresenta a função orgânica álcool e não fenol. Tome cuidado com isso, beleza? Ok, pessoal, do ponto de vista da nomenclatura, os compostos, os fenóis e os éteres que nós iremos aprender hoje, eles têm uma nomenclatura um pouco diferente daquela nomenclatura padrão que nós vimos em sala de aula. Os fenóis, por exemplo, eles podem ser nomeados usando o anel aromático como cadeia principal. Lembrando que esse anel aromático, quando ele é cadeia principal, ele é chamado de benzeno. E os grupos ligados a eles como radicais, beleza? Ou fenol. O que é o fenol? É o nosso anel aromático. Opa, deixa eu desenhar esse anel aromático mais bonitinho, que ele ficou pequeno, né? Então, é o nosso anel aromático. Vamos ver se ele fica melhor agora. Ó. Olha, rapaz. É o nosso anel aromático, que vai ser chamado de fenol, e os grupos ligados a ele como radicais. Então, os radicais mais a palavra fenol, ou então nós podemos utilizar o termo os radicais primeiro, posteriormente hidrox, que é a forma que nós identificamos por nomenclatura o termo OH, com o nome do anel aromático. Veja só essas cadeias. Não vou fazer todas as cadeias não, porque nós vamos trabalhar isso em aula. Só para exemplificar aqui nessa nossa videoaula. Veja só. Aqui está o nosso fenol, concorda? Bem aqui está o nosso fenol. E esse CH3 ele se encontra na posição 2, se aqui nós considerarmos como sendo a posição 1, porque é onde nós temos o nosso grupo funcional. Então, nós temos, utilizando essa primeira nomenclatura, nós temos a nomenclatura, essa primeira regra de nomenclatura, nós temos a seguinte nomenclatura para essa molécula. Na posição 2, eu tenho um metil e a minha cadeia carbônica principal, que é o fenol. Ok? Também poderemos utilizar a segunda regra de nomenclatura. Professor, qual das duas eu posso utilizar? Olha, eu sugiro que você saiba as duas, tá? Mas se for um exercício que pede o nome de uma molécula, você pode usar qualquer uma das duas. Mas enfim, utilizando a segunda, nós temos, mais uma vez, na posição 2, nós temos o metil. A hidroxila sempre vai estar na posição 1, porque é o que caracteriza a função orgânica. Portanto, hidroxi somente, não precisa colocar o termo 1. Hidroxi, hífen, o nome do anel aromático, que nesse caso é o benzeno. Professor, poderemos ter outros anéis aromáticos? Poderemos, nós já falamos sobre isso lá na aula de aromáticos. Quando nós temos somente um anel aromático, nós chamaremos ele de benzeno. Agora, quando nós temos dois anéis aromáticos condensados, pessoal, dois anéis aromáticos condensados, nós chamaremos isso de naftaleno. De uma maneira geral, esses dois são os casos mais importantes. Beleza? Ok. Esses fenóis, pessoal, eles são muito utilizados em medicamentos. Tem várias aplicabilidades para fenóis. Medicamentos, fungicidas, bactericidas, desinfetantes, diversos objetos e também drogas. Aqui nós temos aqui um exemplo da droga do principal psicoativo das plantas do gênero cannabis, essa estrutura orgânica gigantesca aqui, que dentre outras funções orgânicas nós temos aqui, bem aqui, ó, presente a função orgânica fenol no THC. Beleza? Também teremos, pessoal, aqui o oxigênio entre carbonos, nós vamos ver ao longo dessa aula, a função orgânica éter. Ué, professor, pode ter duas ou mais funções orgânicas presentes na mesma molécula? Pode. Beleza? Então, temos várias aplicabilidades aí para esses fenóis. Mas um aprofundamento maior nós teremos na nossa aula online, tá? Então, para as funções orgânicas do tipo aldeído, pessoal, eles serão compostos que possuem uma carbonila na extremidade da cadeia carbônica. Professor, o que é uma carbonila? Carbonila é C-O.
E esse C-O vai estar na extremidade da cadeia carbônica, ou seja, olha só para cá, ele vai estar ligado a uma cadeia carbônica e a um hidrogênio necessariamente. Tem que ser assim, professor, ligado uma carbonila na ponta da cadeia, ligado à cadeia carbônica? Sim. Veja só, nesse caso aqui, ó, tá aqui a minha carbonila, e essa carbonila tá ligada a um hidrogênio e uma cadeia carbônica maior aqui, ó. Inclusive, nessa cadeia carbônica, eu também consigo observar a função orgânica que nós acabamos de ver, tá bem aqui, ó, fenol. Inclusive, nessa cadeia carbônica, nós conseguimos visualizar uma outra função orgânica que nós vamos ver daqui um pouco, que nós vimos lá no THC, a função orgânica chamada de éter. Uma única exceção que nós temos nessa regra que nós vimos aqui, pessoal, que tem uma cadeia orgânica, é quando nós temos um hidrogênio. Esse aqui é o composto chamado de metanal. O metanal é conhecido por aí com o nome, a nomenclatura usual chamado de formol. Professor, é aquele formol lá do KB? Esse mesmo, formol. Beleza? Esses aldeídos, de uma maneira geral, eles possuem baixo peso molecular, possuem, os aldeídos de baixo peso molecular, eles possuem um odor irritante, o peso molecular vai depender do tamanho da cadeia, correto? E conforme essa cadeia vai ficando cada vez maior, pessoal, esse odor vai tornando-se um pouco mais agradável, beleza? Como assim, professor, agradável? Nós vamos ver na seção de aplicabilidades, tranquilo? Beleza, pessoal. Do ponto de vista da nomenclatura de aldeídos, nós teremos o mesmo padrão adotado para hidrocarbonetos anteriormente, beleza? Na qual nós utilizaremos aquele padrão de ramificações, primeiro, posteriormente nós iremos dar nome à nossa cadeia carbônica principal, que nós chamamos de CCP, né? Lembra? Essa cadeia carbônica principal é subdividida em prefixo, infixo e sufixo. E o sufixo é referente à função orgânica que você tem. Para aldeídos, nós utilizaremos o sufixo -al. Por isso que o aldeído de um carbono somente ele é chamado de metanal. Por que metanal? Met de um carbono, and, que eu não possuo, indicando que eu não possuo insaturações entre carbonos. Essa insaturação não caracteriza a dupla ligação de insaturação que nós caracterizamos. Isso aqui é uma carbonila, tá bom? E o al de aldeído. Aqui não está claro, mas tem que ter uma ligação aqui para acontecer. Esse aqui é o etanal. Falaremos sobre o etanal na nossa aula online. Beleza? Tudo bem? Cadeias maiores nós trabalharemos na nossa aula online. Ok, pessoal, do ponto de vista das aplicabilidades desses aldeídos, eles são muito utilizados na indústria alimentícia, como essência de amêndoas, essência de baunilha, essência de canela. Lembra que lá atrás eu falei que conforme as cadeias ficam maiores, eles tornam-se um pouco mais agradáveis, de odor um pouco mais agradável? São as essências, essência de amêndoa, essência de baunilha, essência de canela. Também são utilizados como corantes, como o benzaldeído. São utilizados em perfumes. O formol, que é o metanal, é utilizado na conservação... Opa, tá faltando um S aqui, ó. Na conservação de cadáveres ou peças anatômicas em laboratórios. O acetaldeído, pessoal, que esse A7, usualmente nós utilizamos para cadeias de 2 carbonos, e esse termo forme, usualmente nós utilizamos para a cadeia de 1 carbono. Esse acetaldeído é o etanal, que eu disse que falaria um pouco mais na nossa aula, mas essa é a substância que dá a sensação de ressaca, quando o álcool etílico, ou seja, o etanol, não é oxidado totalmente no organismo das pessoas que consomem o álcool, o etanol, correto? Quando ela é oxidada em sua forma total, ele vai até o CO2, até ele ser excretado pelo nosso corpo. Quando ele não é excretado totalmente, quando ele não é oxidado em sua totalidade, associados a pessoas que consomem álcool em demasia, aquela sensação de ressaca é proveniente do acetaldeído, beleza? Acetaldeído que está apresentado no slide anterior. Já as cetonas, pessoal, elas são compostos também que possuem essa carbonila que tinha nos aldeídos, mas necessariamente essa carbonila, veja só, essa carbonila, ela está entre carbonos.
Ela está dentro da cadeia carbônica, veja. Carbonila, que está entre carbonos. Cetona. Carbonila, que está entre carbonos. Cetona. Carbonila, que está entre carbonos. Cetona. Ok? Beleza. A nomenclatura, pessoal, é o mesmo padrão que nós utilizamos anteriormente, só que agora, ao invés de utilizar o sufixo -al, em cetonas, nós utilizaremos o sufixo -on. A mesma regrinha que nós utilizamos. Ramificações, a nossa cadeia carbônica principal, que é subdividida em prefixo, infixo e sufixo. O sufixo indica o grupo funcional, que o grupo funcional de cetona é o sufixo -ona. Tá claro? Então, veja só, aqui eu tenho uma carbonila, entre carbonos, entre esse carbono e esse carbono, numa cadeia que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Como são 6 carbonos e a carbonila está na posição 2, nós temos o termo X, não tenho insaturação, hexan. Na posição 2, eu tenho o sufixo -ona. Professor, por que na posição 2? Porque necessariamente o grupo funcional vai ser enumerado de tal forma que ela esteja na menor posição possível. Então, esse aqui é a posição 1, essa é a posição 2, essa é a posição 3, essa é a posição 4, essa é a posição 5, essa é a posição 6. Beleza? Os demais os demais exemplos nós utilizaremos na nossa aula online. Do ponto de vista das aplicabilidades, essas cetonas são muito utilizadas como matéria-prima na síntese de diversos produtos, tais como solvente de tintas, vernizes, na preparação de seda, na preparação de medicamentos, na preparação de esmalte, inclusive a menor acetona possível, desculpa, que é a propanona, a cadeia que tem 3 átomos de carbono, C-O aqui entre carbonos, então aqui vai ter 3 hidrogênios e aqui vai ter também 3 hidrogênios, é a nossa famosa acetona que a gente utiliza no dia a dia. A acetona que é um composto que dissolve muito bem, ela é muito solúvel em compostos apolares, e por isso o esmalte que tem um caráter apolar acentuado é removido utilizando a acetona, utilizando a propanona. Se você utilizasse a água, por exemplo, somente água como solvente, você não conseguiria remover facilmente esse esmalte, correto? Beleza. Por último, nós temos a função orgânica éter a ser discutido, pessoal. Essa função orgânica éter, ela é assim identificada quando você tem oxigênio somente entre carbonos. Então, você tem um oxigênio no meio da cadeia. Esse oxigênio é o que caracteriza o heteroátomo, aquelas cadeias heterogêneas lá das classificações de carbono, você lembra? Tá aqui, ó, oxigênio dentro da cadeia. Então, tá aqui, ó, oxigênio entre carbonos é um éter. Oxigênio entre carbonos é um éter. Beleza? Os éteres, pessoal, são compostos de odor agradável, insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos. São solventes, de uma maneira geral, apolares. Beleza? Quanto maior a cadeia carbônica, mais acentuado o seu caráter apolar. No que diz respeito à nomenclatura de éteres, pessoal, isso aqui não é muito explorado em prova, mas vale a pena apresentar. A cadeia maior que está ligada ao oxigênio levará o prefixo ox. A cadeia menor que está ligada ao oxigênio levará o sufixo -ano. Perdão, falei prefixo, né? Levará o sufixo ox, a maior cadeia, e a menor cadeia levará o sufixo -ano, utilizando aqueles mesmos princípios que nós utilizamos lá para prefixo e infixo. Beleza? Então vamos trabalhar essa aqui, que essa aqui dá para a gente entender melhor, já que as cadeias ligadas ao oxigênio são diferentes. Veja que aqui eu tenho 2 cadeias ligadas ao oxigênio, uma cadeia maior de 2 carbonos e aqui uma cadeia menor de 1 carbono. Portanto, a maior cadeia é chamado, isso aqui nós chamaríamos de etil, né? Então, etox metano. Como nós temos aqui cadeias equivalentes, não tem nem maior nem menor. Então você vai utilizar da mesma forma. Nesse caso aqui, metox. Saiu um reto aí que eu não queria. Hífen
metano. Tá claro? Beleza, pessoal. Por fim, nós temos aí as aplicabilidades desses éteres. No caso, o éter comum, ele era muito utilizado na medicina, muito utilizado, muito utilizado na medicina como, oh meu Deus, aquele termo para deixar as pessoas desacordadas. Oh meu Deus, esqueci. Mas enfim, na aula online eu lembrarei, pode deixar. Olha só, ele também é muito utilizado como solventes de tintas, como em óleos, é utilizado em resinas, é utilizado em graxas. E para quem se lembra, quando nós trabalhamos modelos atômicos, o Aristóteles, quando propôs a sua teoria associada aos 5 elementos, que foi uma adaptação da proposição do modelo de Empédocles, da teoria dos 4 elementos, Aristóteles propôs o 5º elemento. O 5º elemento era o éter. Então, misturando diferentes proporções de água, terra, fogo e ar, e por último o éter, que seria o 5º elemento, se conseguiria chegar a toda e qualquer matéria. Beleza? Olha só. Lembrei. Esse éter comum, pessoal, ele era utilizado inicialmente como anestésico na medicina, assim como está sendo representado aqui. Um dos primeiros anestésicos utilizados foi o éter comum. Beleza? Então, nessa aula de hoje, nós vimos as funções orgânicas oxigenadas, algumas delas. Nós já vimos a função álcool, que é dessa forma caracterizada. Nós já vimos a função orgânica fenol, que é caracterizada dessa forma. A função orgânica aldeído, a função orgânica cetona e a função orgânica éter. Na nossa próxima semana, nós iremos aprender a função orgânica ácido carboxílico, a função orgânica éster, a função orgânica sais e a função orgânica enol, que nós deixaremos por último. Beleza? Tudo de bom, pessoal. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só mandar um feedback lá no fórum de discussões. Beleza? Que aí a gente vai adaptando. Amo vocês, pessoal. Beijo no coração.